os principais músculos desse braço e desse antebraço. Nessa posição anatômica, se a gente for observar, nós temos um braço esquerdo, então essa parte é a parte de trás, essa parte dorsal do braço. Nós vamos começar falando especificamente do braço, um pouco da região que vai cobrir o osso da escápula, e nessa região ventral, essa parte de dentro do braço, eu vou falar para vocês e vou mostrar esse músculo. Esse músculo, ele é chamado de subescapular. Essa parte aqui superior, um músculo bastante conhecido, né, que dá uma definição no braço do homem, da mulher. A gente vai chamar toda essa estrutura de músculo deltoide. Eu virei a peça para vocês verem, para vocês terem uma noção dessa parte posterior. Continuando ainda falando sobre o braço, aqui vocês conseguem ver bem especificamente o músculo deltoide. E nessa região escapular, eu quero mostrar para vocês alguns músculos. O primeiro músculo que eu quero mostrar para vocês é esse músculo aqui, olha, que eu vou chamar de supraespinhal. O outro músculo que eu preciso mostrar para vocês é o músculo 11, infraespinhal. O outro músculo um pouco mais embaixo aqui, olha, se está dando para vocês verem, ele é o músculo número 12, a gente vai chamar de redondo menor. E um pouco mais abaixo, nós vamos ter o redondo maior. Importante a gente falar que muitos dos músculos ficam um em cima do outro. E é isso que eu vou mostrar para vocês, ainda nessa região do braço. Aqui nós temos um dos principais músculos que dão a definição ao nosso braço. Então essas duas partes aqui, que na verdade eles têm duas questões que irão se assemelhar muito para dar a definição do músculo. Então aqui a gente tem uma questão da origem, nós temos dois tendões que dá origem e aqui embaixo nós temos uma inserção. Esse músculo nós vamos chamá-lo de bíceps braquial. Se eu retirar essa porção do meu bíceps, vocês vão conseguir visualizar outro músculo de extrema importância que nós vamos chamar de braquial, ok? Então, em cima desse músculo braquial, nós temos o músculo que eu vou chamar de bíceps braquial. Eu retirei a peça aqui para que vocês consigam visualizar esse músculo, que ele é chamado de tríceps braquial. Então ele dá uma definição no braço, nessa parte posterior. Vou afastar aqui só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Falando agora dos músculos do antebraço, nós vamos começar a falar os principais músculos superiores. Então vamos começar por esse músculo, o 27. Esse músculo 27, ele é chamado de braquial radial. O próximo músculo que nós vamos falar é esse aqui, o 28. O 28, ele é chamado de pronador redondo. Outro músculo que eu quero mostrar para vocês é o músculo 29. O músculo 29, ele é chamado flexor radial do carpo. A sua inserção vai ser lá no carpo. E o outro músculo que eu quero mostrar a vocês é o músculo 30. Esse músculo, ele é chamado de palmar longo. Ainda mais externa, nós temos o músculo 42, que nós vamos chamar de extensor radial longo do carpo. Nós temos o 43, que é o extensor radial curto
do braço. Aqui um pouco mais embaixo eu tenho o músculo 44, que nós vamos chamar de extensor dos dedos. Um pouco mais embaixo nós temos o 45, que nós vamos chamar de extensor do dedo mínimo. Então ele vai estar diretamente ligado ao dedo mínimo. E por último, mais embaixo, nós temos o extensor ulnar do carpo. A visão mais interna dos músculos do membro antebraço, eu vou mostrar para vocês o músculo 48, que é esse músculo aqui, que nós vamos chamar de supinador. Um pouco mais à frente nós temos o músculo 49, que eu vou chamar de abdutor longo do polegar, e o músculo 50, que nós vamos chamar de extensor longo do polegar. Ele vai ficar muito próximo, vai passar lá próximo ao dedo polegar. Então aqui a gente tem uma visão de forma completa desse membro inferior da perna. Eu vou começar a mostrar para vocês, primeiramente, todos os músculos da coxa, glúteo, depois a gente passa para a perna. Lembrando que essa visão é a visão da frente, né? Uma visão ventral. Agora uma visão posterior para vocês. Vou falar o nome dos músculos do glúteo, dessa porção posterior, tanto de perna quanto de coxa, para vocês terem uma noção. Não vou falar todos os músculos, mas os principais eu vou falar para vocês. Então, em uma visão posterior, o primeiro músculo que eu vou mostrar para vocês é toda essa estrutura aqui, que eu vou até retirar para que vocês possam ver. No roteiro de vocês é o músculo 5, ele é chamado glúteo máximo. O próximo glúteo que eu vou mostrar para vocês também é toda essa estrutura aqui que vocês podem visualizar. No roteiro de vocês está escrito número 6, é o glúteo médio. Esse eu também vou retirar para vocês verem. Representado pelo numeral 7, nós temos o glúteo mínimo, que ele fica abaixo do glúteo máximo, abaixo do glúteo médio. Continuando em uma visão posterior da coxa, nós temos dois músculos de extrema importância, o número 25 e o número 27. Na verdade, o número 25 é esse aqui, nós vamos chamar de bíceps da coxa ou bíceps femoral, e o número 27 é o bíceps da coxa ou bíceps femoral. É uma junção que nós temos desses dois músculos, dessas duas estruturas. Eles recebem o mesmo nome, mas eles têm uma composição. Aqui ele tem uma origem com dois tendões, aqui a gente tem inserções separadas. Continuando em uma visão posterior, nessa parte de trás, agora a gente vai passar para a perna, só para vocês terem uma noção geral. Então esse músculo aqui nós vamos chamar de gastrocnêmio. Essa região aqui, se a gente está falando nessa perna, se eu estou tendo uma visão geral dessa perna, essa perna também é uma perna esquerda. Então a gente pode considerar que esse gastrocnêmio é um gastrocnêmio medial, e essa outra estrutura aqui vai ser um gastrocnêmio lateral. Ele é um músculo externo. Se eu retirar esse gastrocnêmio, eu vou conseguir visualizar outro músculo, que vai ser esse músculo aqui, o 37, que eu vou chamar de sóleo. Eu vou retirar aqui também essa outra estrutura. É esse músculo aqui, olha, é o 39, e eu vou chamá-lo de
poplíteo. Continuando falando nessa série de músculos da perna mais interno, nós temos esse músculo aqui, que é o músculo 40, toda essa extensão de músculo 40, nós vamos chamar de flexor longo dos dedos. O músculo que eu quero falar com vocês é o músculo 42. O músculo 42, ele é chamado de tibial posterior. Ele passa muito próximo à tíbia, ao osso da tíbia. Mais embaixo nós temos esse músculo numerado como 43, que é chamado flexor longo do hálux. Uma visão anterior da coxa, vou falar alguns dos principais músculos para vocês. A começar por esse músculo longo, que no roteiro de vocês está com a numeração 13, é o sartório. Esse músculo aqui bem específico, que a gente gosta de trabalhar muito na academia, e no roteiro de vocês está com o número 14, é o reto da coxa, ou então a gente pode chamar de reto femoral. Essa composição a gente vai chamar de quadríceps. Outro músculo aqui abaixo desse reto femoral é o músculo grande também, está denominado para vocês aí no roteiro como 15, é o vasto medial. Aqui um pouco mais lateralizado, grande também, nós temos o músculo 14, que é o vasto lateral. Eu retirei o músculo que ficava bem aqui acima, que era o sartório, e agora dá pra gente visualizar o músculo 19, que eu vou chamá-lo de adutor longo. Além disso, eu ainda tenho um músculo que eu quero mostrar para vocês, que é o músculo 20. Ele fica nessa região, em uma região medial da coxa. Então, esse músculo 20, ele é chamado de grácil, em uma porção medial. Músculo 15, nessa parte medial, eu vou chamá-lo de vasto medial. Esse músculo 16, que está numa parte bem centralizada, eu vou chamar de vasto intermédio. E esse último músculo aqui, que está lateralizado, eu vou chamar de vasto lateral. Esse músculo aqui, que está identificado como 18, nós vamos chamar de pectíneo. Em uma visão lateralizada da perna, nós vamos ter esse músculo 29, que eu vou chamar de tibial anterior. Nós temos o músculo 30, que vai ser chamado de extensor longo dos dedos. Nós temos o músculo 32, que vai ser chamado de fibular longo. E nós temos o 33. Aqui eu trouxe para vocês um resumo das principais articulações que nós temos no nosso corpo. No roteiro de prática, eu fiz um resumo para vocês no roteiro de prática para falar um pouquinho do sistema articular. Eu vou apresentar para vocês os três grandes grupos. Os três grandes grupos são as articulações fibrosas, que são consideradas as articulações imóveis, que não possuem movimento, as articulações cartilagíneas, que possuem semimovimentos, e as articulações sinoviais, que são as articulações móveis do nosso corpo, e são elas que nós vamos falar especificamente. Lembrando que as articulações fibrosas são compostas por tecido conjuntivo fibroso, as articulações cartilagíneas são compostas por tecido conjuntivo cartilaginoso e as articulações sinoviais são compostas por uma composição muito grande, tanto que nós comentamos, que eu falei com vocês, é composta por várias questões, por várias substâncias, como cápsula sinovial, pela própria sinóvia, pela própria composição que a gente vai ter da cápsula articular, do líquido sinovial, enfim, tudo que nós já falamos, tudo que nós já estudamos. Então aqui eu trouxe para vocês verem uma estrutura
estrutura que vai ser especificamente do membro superior. Aqui nós vamos ter uma escápula, o osso da escápula, nós vamos ter a clavícula e nós vamos ter o úmero. Aqui nessa junção nós vamos ter o fêmur, nós vamos ter a fíbula e aqui nós temos a tíbia. Aqui nós vamos ter a ligação, vai ter a articulação do osso do quadril. Então, toda a estrutura pélvica do osso do quadril, juntamente com o fêmur. Falando especificamente dessa estrutura, é muito importante a gente falar que essa estrutura, ela faz parte das articulações que são consideradas fibrosas, porque ela possui um movimento. Essa articulação aqui também do joelho, ela também vai possuir um movimento. Aqui é interessante a gente falar que além das estruturas do sistema articular, nós temos toda essa questão dos ligamentos que nós comentamos na nossa aula, nós temos os ligamentos externos. Aqui dentro nós conseguimos visualizar, acredito eu, os ligamentos cruzados. Lá dentro a gente consegue verificar os ligamentos cruzados, lá internamente dá para visualizar. Aqui também eu quero falar com vocês que nós temos os meniscos, que muitas das vezes eles são operados devido a um excesso de atividade física. Aqui também nós estudamos as questões de toda essa junção, de toda essa ligação e de toda a estruturação que nós temos nessa parte, nessa articulação. A articulação do joelho, ela é considerada uma articulação endobradiça ou um glinglimo, que são articulações mantidas por fortes ligamentos colaterais. O exemplo das articulações endobradiças, os glinglimos, é o joelho, além do cotovelo, e das articulações interfalângeas, que é as articulações dos nossos dedos. A articulação do quadril é uma articulação entre a cabeça do fêmur e a cavidade do acetábulo, né? Ela pode ser classificada como uma articulação esferoide. Ela permite diversos movimentos em todos os eixos, como por exemplo, rotação, adução, abdução, flexão, extensão e circundação. A articulação do osso, ela é composta, né, da mesma forma que as outras, por ossos, ligamentos, por movimentos e até mesmo músculo. Essa articulação a gente vai ter a união da cabeça do úmero e a cavidade glenoide na escápula, onde nós vamos ter essa porção que vai ter também vários movimentos que nós vamos conseguir fazer, o movimento de rotação, o movimento de abdução, adução, circundação e diversos outros movimentos.